Всем привет! Меня зовут Kaique, a brasileira etc. Друзья России. Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, estamos no ano da Copa e como vocês sabem, claro, né, tem assistido os jogos, tem visto a propaganda, tem visto tudo o que está acontecendo, a Copa é na Rússia. E quando eu soube que a Copa seria nesse país, que como vocês sabem, eu nutro um carinho muito especial, tenho um respeito e um amor muito grande pelo povo russo e por esse país, eu fiquei preocupado. Eu fiquei pensando assim, nossa, a Copa na Rússia vai dar algum BO, vai ter algum problema, vai acontecer alguma coisa, porque toda vez que envolve Rússia no cenário mundial, as notícias que são veiculadas, a forma com que as pessoas se pronunciam, como comentam do país, quase sempre é de uma forma complexa e carregada de preconceito ou de pensamentos que as pessoas têm sem conhecer a Rússia. Kaique, por que você está dizendo isso? Por que você está defendendo tanto ou colocando a Rússia como vítima de tudo e de todos? Bom, não é isso que eu quero dizer e não acho que a Rússia é vítima de tudo ou de todos. Sempre na vida há dois lados de uma história e dentro desses dois lados, os dois cometem erros. Então a Rússia é um país como qualquer outro, com erros, com acertos e etc. Porém, nós somos do Brasil e aqui no Brasil, a herança que nós temos, o que nós aprendemos, o que recebemos desde criança com relação à Rússia, é muito mais a visão estereotipada do cinema norte-americano, que é o cinema de Hollywood, que traz toda aquela coisa do russo vilão e por aí vai. Sabendo que historicamente Estados Unidos e Rússia travam uma guerra muito grande, a Guerra Fria, né, que é a famosa Guerra Fria, uma guerra sem conflito armado, sem bombas, sem explosões, sem mortes. Porém, é uma guerra muito midiática e uma guerra de ideologias, onde sempre há um ataque, um contra-ataque e por aí vai. E isso vem ao longo dos anos e, para mim, a Guerra Fria nunca acabou. E um dos maiores propagadores dessa guerra sempre foi Hollywood. O cinema norte-americano, o cinema estadunidense, sempre promoveu muito esse conteúdo forte. E isso influencia nas nossas vidas, porque estamos falando do cinema mais famoso do mundo, dos filmes que estão em todos os lugares, e isso vem alimentando na nossa cabeça, isso vem sempre trazendo informações e nos fazendo ter uma visão que nem sempre é a visão real, é uma visão politicada, colocada dentro desse cenário imaginário e vendido. Bom, quando dentro dessa lógica toda, dessa história que eu expliquei antes de entrar no assunto que eu acho que tem acontecido, quando soube da Copa, eu fiquei um pouco assustado e um pouco preocupado, porque por um lado eu pensei, nossa, que excelente, vai ser um momento onde as pessoas vão poder conhecer a Rússia, saber sobre esse país, sobre essa cultura, sobre esse povo super animado e carinhoso e enfim, e milhares de coisas boas eu poderia fazer. E também é um momento dessa Guerra Fria continuar e haver uma política contra, sabe? Colocar para baixo. E aqui no Brasil, eu sei que eu posso estar fechando muitas portas dizendo isso na minha vida, mas a Rede Globo é uma das emissoras que fala sempre mostrando fortemente o lado negativo das coisas. E quando a Copa começou, eu percebi que houve da parte das pessoas um quê de rejeição ou de estranheza, e não tanto das pessoas, na verdade, porque se olhar, nós estamos animados com a Copa, mas mesmo estando animados com a Copa, você sempre quando vê uma matéria vê, Rússia, aconteceu isso, isso. Rússia, aconteceu aquilo, aquilo. Rússia, isso, Rússia, aquilo. Será que você vai para a Rússia? A Rússia é um país homofóbico, a Rússia é um país isso. Sempre focando os pontos negativos. Ou até quando se fala de uma coisa boa, sempre uma coisa boa vem acompanhada de uma coisa negativa. Não estou querendo dizer aqui que problemas sociais devem ser esquecidos, mas o que eu quero enfatizar é que tanto uma Olimpíada quanto uma Copa é um momento onde as pessoas devem abrir suas mentes, abrir o coração e todas as nações, todos os povos devem se unir, curtir o momento, trocar experiências, aprender sobre a cultura do outro e focar naquilo que é bom. E eu fico olhando que há uma ênfase no que é ruim. E uma coisa que eu estava observando também é que as pessoas que estão indo daqui do Brasil para lá como repórteres, pessoas que vão fazer matérias, falam do idioma como um problema. Até um problema social, sendo que o problema está em quem está indo. Se eu estou indo para um país, eu não sei o idioma, ou a emissora que me mandou não está mandando comigo um tradutor, o erro é da emissora, o erro como profissional é meu de não estar preparado para o local que eu estou indo. E as pessoas falam, nossa, o russo tal, e fazendo deboche. Eu cheguei a ver matéria de russos chegando para abordar repórteres brasileiros. O repórter não sabia falar russo, não estava com tradutor e ficou zoando da cara da pessoa. E eu fico pensando, isso não é legal.
Isso não é bacana. Isso pode ser até engraçado para alguns, mas é uma vergonha. Olha que vergonha. Se as pessoas que saem do Brasil vão para lá despreparadas. Ah, mas eu sou fluente no inglês, eu não encontrei ninguém que fala inglês. Gente, lá é a Rússia. Na Rússia se fala russo. Então, a lógica mínima é você mandar um tradutor com o jornalista que não sabe nada de russo. Por quê? Porque se houver uma coisa de entrevistar, vai entrevistar no idioma da pessoa, vai ter um tradutor. Pensa comigo, você vai para um país, você vai para a França, vai ter, entrevistar todo mundo na França em inglês? Não, é interessante você parar pessoas que possivelmente não vão falar inglês e abordar elas em francês ou com um tradutor para fazer essa coisa, português, francês. Porque daí você vai pegar a essência da cultura, o melhor da cultura. Você vai ganhar o povo mostrando que está se esforçando para aprender o idioma dele. Isso é uma questão de relação entre povos, muito simples e muito fácil de entender. Mas uma coisa que eu notei e que eu tenho percebido é que a mídia tem tentado focar nos problemas da Rússia para alimentar essa guerra fria, Rússia e Estados Unidos. Então, o que está sendo veiculado aqui do Brasil, a começar da vinheta da Copa, que eu achei muito feia, aquele povo mesmo animado, cantando a música de Gol em Gol, sei que vou vencer, mas com aquele fundo escuro, com a luz assim, achei de muito mau gosto. A escolha da música também oficial, que eu sei que é a FIFA, né, que manda nisso, também foi ruim para mim. E dentro dessas coisas todas de ruins, as pessoas estão focando muito nos pontos negativos. Agora vem um contraponto, que é o lado positivo. Uma tia minha estava assistindo, né, lá as matérias da Copa, e ela chegou e disse: Kaique, agora eu entendo por que você gosta tanto desse país. Eu tô deslumbrada, como é lindo, eu não imaginava que era assim. Então, algumas pessoas estão assistindo, vendo e dizendo: Nossa, a Rússia é muito bonita. A Rússia é assim, maravilhosa. Então elas estão podendo ver uma outra ótica. Eu acredito que nesse momento é isso que deve ser focado. Eu sei que talvez vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar ou talvez interprete errado, mas eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas interpretam. Brasileiro, nós brasileiros, temos uma mania muito triste, temos uma educação muito ruim e não saber lidar com as diferenças. Apesar do Brasil ser um país muito acolhedor, um país que abre para todo mundo e um país que até se submete demais a alguns outros países, nós temos esse problema de que os países que não estão na moda, os países que não são países depois dos Estados Unidos, os mais conhecidos aqui, influentes, ou de certa forma, que entraram como colonizadores e exploraram o nosso país, porque eu não entendo como nós adoramos tanto os países que entraram aqui, colonizaram, pintaram e bordaram. Não estou dizendo para ter desavença, eu sou super a favor da amizade entre povos. Mas eu fico sem entender porque países que fizeram tão mal no passado ao nosso, nós honramos tanto. E países que têm relação até legal e amigável conosco, nós não damos valor, ou não queremos saber. Ou países que não têm relação nenhuma com o Brasil, não temos assim esse coração aberto para entender. Somos assim de aceitar todo mundo aqui dentro, mas na hora de ir para fora, o brasileiro não sabe muito se portar. E eu sei que eu estou fazendo talvez algo que eu condene, que é estar falando mal, mas na verdade não falando mal, eu estou apontando uma debilidade nossa, que eu também me incluo nisso, porque eu tive uma fase na minha vida que primeiro que eu falava que o Brasil era uma porcaria, que eu odiava o Brasil, falava um monte de coisa mal do meu país. Eu super valorizava lá fora também e creio que o cinema ajudou muito da minha infância assistindo os filmes e tal, e ouvindo das pessoas, nossa, país tal é coisa do outro mundo, já aqui no Brasil, e eu tinha essa cabeça, até começar a abrir a minha cabeça para isso, a começar a abrir os meus olhos e enxergar que somos diferentes, que todos os países têm seus problemas, que o Brasil tem muita coisa sim que precisa melhorar, mas que independente disso, eu sou brasileiro, eu posso sair do país, eu posso procurar uma melhora para mim, mas eu tenho que colocar cada coisa no seu ponto e saber separar os problemas da diversão, de valorizar o que é bom, de olhar o que é ruim e não supervalorizar o que é bom e supervalorizar o que é ruim. E dentro dessa visão ruim que o brasileiro tem, essa falta de educação que tem muito, que é cultural em nós, chegamos no país dos outros e não sabemos respeitar. Então eu tenho visto matérias muito desrespeitosas na Rússia. Eu tenho visto assim, eu tava vendo um vídeo dos brasileiros chegaram no metrô, botaram a mão no peito e começaram a cantar o hino do Brasil alto dentro do metrô. E eu sei que é uma brincadeira, eu sei que é um momento de diversão, mas tem coisas que quando a gente para enxergar, fica naquela linha tênue, sabe, entre o desrespeito e a brincadeira. E nós temos que entender que é outro povo, é outra cultura, e eu acho
que quem faz as honrarias e quem deve ter todo o dedo de se preocupar é quem está chegando, porque a gente está entrando na casa de uma outra pessoa. E quando você entra na casa daquela pessoa, você não dita suas regras, você obedece às regras dela. Tenho visto também o lado bom, brasileiros se encantando com o povo russo, gostando do país, gostando do lugar. E brasileiros, povo do meu país, vamos fazer isso, vamos aproveitar a Copa como uma oportunidade de acrescentar cultura, de aprender sobre outro povo e de enxergar que o respeito, a responsabilidade e a relação entre povos é a base para construirmos um mundo melhor, tanto para nós, tanto para a Rússia, tanto para os Estados Unidos, África e todo o planeta. Então é isso. É legal essa oportunidade. Estou muito feliz da Copa ser na Rússia. Tenho ficado triste com essa negatividade que as pessoas têm colocado, enxergando só pontos ruins no país, mas tenho visto também a galera que tem enxergado coisa boa. E para essa galera eu deixo aqui meus parabéns. E para você que está assistindo aqui, vamos agora focar na união entre povos, nos jogos, torcer para que o Brasil seja hexa dentro da Rússia. O presente bom. É isso. E o que é que vocês acham do que eu falei aqui? Desculpa não ter o roteiro e talvez eu tenha rodeado muito ou sido confuso a minha explicação, mas eu creio que vocês entenderam. Deixa os comentários aqui, dá um like, compartilha nas redes sociais. Se quiser ser um apoiador do canal, olha no link aqui que vocês vão ter em troca de mim como recompensa. E é isso. Muito obrigado. Das Vidânia. Até logo. Pacá, pacá.